emoções. Mas ela tá uma gracinha, olha. Então hoje nós estamos comemorando o nosso Caipira Day, né? Sejam bem-vindos a mais uma aula hoje, noite de São João, cada um no seu cantinho, mas todo mundo junto aqui, né? Para poder assistir a mais uma aula de bases da vigilância sanitária em alimentos. Nós vamos hoje a contagem de Staphylococcus aureus na amostra de leite para o consumo. Olha ela que linda! E hoje, inclusive, essas amostras de leite na aula foram os próprios alunos que levaram. Janine fez uma super produção para a gente, olha só. Tá linda. Janine, fica até o final para a gente tirar aquela foto, tá bom? Bom, e então a gente tem, né, como objetivo da nossa aula hoje, né, como eu falei, nossa disciplina, base da vigilância sanitária em alimentos, né, nós vamos fazer hoje, então, a contagem dos Staphylococcus aureus, né, na amostra de leite, né, leite para o consumo. E hoje, então, nós vamos aprender e desenvolver o diagnóstico microbiológico para o gênero Staphylococcus, para o gênero Staphylococcus. Então, nós vamos ver como nós conseguimos fazer essa contagem, né? Quais são os métodos que a gente vai utilizar para essa contagem. Tá, então, entrar como principal micro-organismo para identificar a contagem que tem que ser feita para identificar isso. Então, quais são os procedimentos? Como diferenciá-la de outros tipos de bactérias que têm, às vezes, o mesmo procedimento? Entenderam? Então, essa é o nosso foco principal. Esse é o nosso ponto central para fazer a identificação. Nesse sentido, nós temos 4 procedimentos que nós vamos utilizar. Então, vamos utilizar isso para a gente ver. O procedimento 1, diluição da amostra. Nessa diluição da amostra, nós temos amostras de leite para o consumo. Essas amostras de leite para o consumo, vocês podem trazer amostras de casa, então trazendo amostras para fazer avaliação, ou utilizar a amostra que foi separada para o uso no laboratório. Nós vamos realizar uma diluição seriada e, a partir daí, fazer a contagem dessas amostras. Então, é o procedimento 2, contagem direta em placa. Então, nós vamos aplicar as diluições pelo método do spread plate, que nós já vimos em outras aulas, então nós vamos aplicar agora. Então, o procedimento 2 é colocar a diluição seriada nas placas e depois nós vamos fazer a contagem, mostrando então quais são aí, quantas bactérias nós temos por ml dessa amostra. No procedimento 3, nós vamos fazer a prova da coagulase. Então, a prova da coagulase serve para separar aí o Staphylococcus aureus de outros tipos de estafilococos, como epidermides. Então, ela vai servir porque Staphylococcus aureus é coagulase positivo, é o único que tem aí nesse sentido para fazer a identificação. Esse cultivo aí em meio líquido, para fazer cultivo líquido do organismo, para fazer essa separação, e aí nós vamos colocar em uma amostra de soro, e se esse soro coagular, então tem a presença da bactéria que tem essa enzima que é chamada de coagulase. Procedimento 4, prova da catalase. Catalase é uma enzima que quebra peróxido de hidrogênio, que quebra água oxigenada. Importante porque a água oxigenada é tóxica para o micro-organismo e essa enzima tem a capacidade de eliminar essa água oxigenada e, portanto, elimina a toxicidade para o micro-organismo. Determinação da presença da enzima que quebra a água oxigenada. Então, isso é o que nós vamos determinar no final e, portanto, com base na catalase, com os resultados, nós podemos identificar presença ou ausência do estafilococcus, tá certo? Então, esses são os procedimentos que nós vamos seguir nesta aula e com base... Pessoal, tem alguém com o microfone aberto. Fecha, por favor, para não dar Meu. volta aqui.
Então, agora ele vai falar dos cuidados prévios, do uso de EPIs, né, como a gente já sabe. E aí sim, nós vamos lá para o início do experimento. Então, sempre marque os tubos para que não haja problema de você inocular em local onde não deveria. Então, você vai colocar aí 10 a menos 1, 10 a menos 2, 10 a menos 3 e 10 a menos 4. Então, marcar os tubos com a concentração que vai ser utilizada, para que a gente não tenha o problema de trocar os tubos na hora de fazer a passagem do ml. Nesse caso, eu não vou usar a amostra de leite, eu vou usar como a gente falou no começo da aula, uma colônia de bactérias ou um cultivo de bactérias em meio líquido, para que a gente possa ver bem o desenvolvimento das colônias, possa mostrar para vocês qual o resultado esperado. Tá? Então percebam que o bico de Bunsen já está aceso, e em volta desse bico de Bunsen é que eu tenho que utilizar esse espaço aí de um diâmetro de 30 centímetros para garantir total esterilidade, certo? Então eu vou tirar agora, vou coletar uma amostra desse tubo que tem a cultura, então vou pegar 1 ml e vou acrescentar em 9 ml de salina. De salina. Fazendo então a primeira diluição. 1 ml da cultura e 9 ml de salina. Então, depois de colocado, eu vou fazer a agitação no vórtex para garantir que todo o material fique diluído homogeneamente. A pipeta, se a gente começar do mais diluído para o menos diluído, a gente pode utilizar a mesma para passar 1 ml de um para o outro. Mas sempre deixe a pipeta perto do bico de Bunsen para que não haja contaminação. Vou retirar 1 ml. E vou passar agora para frasco, para o tubo de 10 a menos 2. Faço novamente a agitação no vórtex. E vou coletar novamente 1 ml para passar para o tubo de 10 a menos 3. Um ml do 10 a menos 2, agora eu acrescento um 10 a menos 3. Faço novamente a agitação no vórtex. É importante fazer essa agitação bem feita para garantir a homogeneidade da amostra, da solução que a gente está fazendo, da amostra de micro-organismo com a salina. Retiro novamente 1 ml de 10 a menos 3. Então, sempre tenta colocar corretamente o menisco para pegar exatamente 1 ml. E vou acrescentar agora no tubo de 10 a menos 4.
Aí faço a última agitação no vórtex. Fiz então uma diluição seriada de 1 para 10 até 10 a menos 4. Então eu tenho aí já as amostras do micro-organismo diluídas. Essas amostras diluídas agora vão ser utilizadas para fazer a inoculação na placa, que é o segundo procedimento. A partir daí nós vamos poder fazer a contagem do micro-organismo, o resultado depois que ele der o crescimento, que vai levar mais ou menos 48 horas. Vamos para o slide para a gente ver qual é esse segundo procedimento. Então, procedimento 2, nós temos a contagem direta em placa dos micro-organismos. Para isso, nós vamos utilizar o agar BP, pode ser utilizado também o agar simples, o PCA, que é o agar de contagem ou placa de contagem, o agar nutriente ou o BHI. Qualquer um desses agars pode ser utilizado para fazer essa contagem. No nosso caso, nós vamos utilizar o agar BP, o agar que está aí no roteiro de vocês. A inoculação, nós vamos inocular 100 microlitros, ou que corresponde a 0,1 ml das diluições. Então, vamos espalhar com a alça de Drygalski, que parece ali um rodo. Nós vamos fazer o espalhamento desse material. Vamos esperar secar e incubar as placas invertidas. Tem que esperar secar para incubar essas placas invertidas, senão vai escorrer o líquido que a gente colocou ali em cima e, portanto, pode ter uma separação ou um crescimento irregular dessas colônias para fazer a contagem depois. Isso vai durar, nós vamos ter que incubar isso por 48 horas a 37 graus Celsius. Então, 37 graus Celsius por 48 horas, para que haja, então, o crescimento desses micro-organismos e a gente possa ver claramente como vai ser, contar claramente quais as colônias e quanto tem de micro-organismo. Como é que é feita, então, essa inoculação? A inoculação é feita pelo método de spread plate. E aí nós temos que diferenciar dois métodos que são comuns, o pour plate ou spread plate. Pour plate também pode ser colocado como inoculação dentro do meio, spread plate sobre o meio. Então, como é que um ou o outro funciona? No spread plate, nós temos o cultivo do micro-organismo, ou a amostra do micro-organismo, sendo colocada sobre o meio de cultura. Com a alça de Drygalski, a gente faz o espalhamento, então ela parece um rodo. Com a alça de Drygalski, a gente faz um espalhamento desse material, estamos espalhando para frente e para trás o material. A gente vai ter aí o crescimento depois bem separado das colônias, mas as colônias apenas na superfície do agar, não no meio. O pour plate é uma outra técnica. O que a gente faz? Nós colocamos a amostra na placa e aí a gente joga o meio líquido, sem que tenha solidificado ainda. Então, o agar, ele é uma substância que solidifica aproximadamente a 30, a 38, 40 graus, chegando aí até uns 45, a gente pode colocar nessa faixa de temperatura. Se você deixar um pouco acima de 40 graus, ele não vai solidificar. E a hora que você colocar também aí na placa, não vai matar o micro-organismo. Então, ele vai ficar líquido, a gente mistura faz a agitação da placa, com que faça a mistura do meio de cultura com o micro-organismo, e agora o micro-organismo vai ter o crescimento tanto na superfície quanto no meio do meio de cultura. E por que isso deve ser utilizado algumas vezes? Muitos micro-organismos crescem somente em anaerobiose, sem contato com o oxigênio. No nosso caso, a gente não precisa disso. Então, para o Staphylococcus, nós vamos seguir esse procedimento do spread plate, colocando, portanto, na superfície e fazendo esse espalhamento das amostras que a gente fez, acabou de fazer a diluição, para ter depois, então, um material para fazer a contagem. Então, vamos para o vídeo para a gente ver como é esse procedimento. Então, nesse procedimento, nós vamos pegar as 4 placas com o meio BP e vamos fazer primeiro a anotação correta de cada uma das diluições que nós vamos fazer. Então, 10 a menos 1 até 10 a menos 4. É sempre importante fazer a anotação. Lembre-se, sempre anotar no fundo da placa, nunca na tampa, porque a hora que a gente vai abrir a placa, essa tampa pode mudar de local, ainda mais se a gente for fazer marcações, e isso pode mudar essas marcações de local.
Sempre na bancada também a placa virada com a boca para baixo. Então a tampa tem que ficar em contato com a bancada para que a hora que a gente eleve essa placa não tenha o risco de abrir. Então, como eu falei para vocês na outra aula, como é que a gente pode fazer a esterilização da alça de Driehaus? A gente pode colocar ela direto no álcool 70 e deixar por um tempo. A gente vai colocar ela ali no álcool 70. E depois do álcool 70, a gente vai passar ela na chama. E de cada uma das diluições, sempre passar na chama, tá certo? Tem que passar na chama. Cada vez que a gente for fazer a passagem de uma placa para outra. Para que haja completa eliminação do micro-organismo. Agora que a gente vai abrir a placa, pode colocar com a tampa virada para cima, porque a gente vai abrir direto, mas sempre perto do bico. Então tem aquela área ali perto do bico de Bunsen, a gente pode abrir a tampa da placa sem nenhum problema, sem dar nenhuma alteração no meio de cultura. Contaminação nesse meio de cultura. Então, a primeira parte, nós vamos pegar... Aí, no caso, para fazer essa inoculação, a gente pode utilizar até a mesma pipeta. Se tiver mais de uma pipeta disponível, pode utilizar, é até melhor. Mas, se não, pode utilizar a mesma pipeta, sempre começando com a maior diluição, então 10 a menos 4. Eu vou inocular na plaquinha, 0,1 ml, 100 microlitros. Ou pode utilizar até o pipetador automático, aquelas ponteiras azuis. Tá? Então, o pipetador automático também pode ser utilizado. Aí, como os tubos são grandes, o mais interessante é utilizar até a pipeta para coletar esse material. Embora uma pipeta de 1 ml seja mais eficiente, porque a gente consegue ver melhor a separação aí de 0,1 ml ou 100 microlitros. Então, agora eu estou colocando 10 a menos 3. Vou colocar agora 10 a menos 2, 100 microlitros. Eu ainda não fiz o espalhamento, mas não tem problema porque demora muito até para secar, enquanto eu não espalho. Então eu vou colocar, é rápido, não pode também demorar nesse procedimento. Também não precisa fazer correndo, tá? Então tem que fazer com tempo hábil, correto, sem ficar demorando, você não pode demorar demais. E por fim, 10 a menos 1. Vou pegar 100 microlitros. Vou dispersar 100 microlitros, vou inocular 100 microlitros na placa. E agora eu vou fazer o espalhamento. Então, escorro ali o excesso do álcool, vou passar na chama para evaporar ou para queimar o resto do álcool e também eliminar qualquer tipo de micro-organismo que tem ali. A chama pode ser utilizada somente a chama sem o álcool para fazer a esterilização da alça, mas há um risco maior de contaminação. Então, fez ali a esterilização na chama, tirou o excesso do álcool 70, a alça ela vai estar quente, então é importante esperar um pouco esfriar. Teste a alça na beirada da placa para ter certeza que ela está fria, que ela não vai romper a placa, ou que ela não vai matar o micro-organismo. E aí nós vamos fazer então um espalhamento. Se está quente, a gente testa na beirada onde não tem micro-organismo, na placa, no meio de cultura, se fez aquele barulhinho de que tem uma coisa quente rolando em água, então está quente ainda demais para fazer o espalhamento. Espera esfriar um pouco mais, testa novamente. Enquanto estiver quente, a gente tem que esperar esfriar. Não dá para a gente fazer o espalhamento, senão o micro-organismo vai morrer.
Depois, então, que fez que a alça está fria, nós podemos fazer, então, um espalhamento do micro-organismo por toda a placa. Esse espalhamento agora do micro-organismo vai garantir, então, que cresça homogêneo por toda a placa e que, portanto, a gente depois vai poder contar as colônias separadas, dependendo, é claro, da concentração, da quantidade desse micro-organismo na amostra que a gente está analisando. De uma placa para outra, sempre faça a esterilização da alça de Drygalski, então, passa ali na chama. Não deixa por muito tempo também, senão ela vai esquentar demais, pode pegar fuligem, mas passando algumas vezes é o suficiente para queimar. Não passa muito rápido também, porque senão não vai aquecer nada, não vai matar o micro-organismo. Fazendo o espalhamento, então, agora do 10 a menos 3. Feito completo espalhamento, a gente tem que tentar agitar ao máximo nesse procedimento para fazer com que o excesso de líquido seja absorvido pelo meio de cultura, para não ficar líquido na superfície. Tá? Se não absorveu completamente, mas está bem espalhado, você pode esperar secar sem ficar espalhando o material, sem ficar espalhando na amostra. Mas, se tem muito líquido ainda, se ele fica concentrado em determinado ponto, é importante que ele seja bem separado, bem homogeneizado sobre a superfície do meio de cultura. 10 a menos 3, feito o espalhamento, até a absorção, pode ser total, quase total do líquido. Depois a gente espera que termine de fazer essa absorção antes de inverter a placa. Tem que esperar terminar de fazer a absorção para inverter a placa, senão ela vai escorrer e a cultura não vai crescer da forma correta. Fazendo o espalhamento agora do 10 a menos 4, o último espalhamento. Desculpa, 10 a menos 1. A gente começou do 10 a menos 4, agora no 10 a menos 1. Então, o último espalhamento, ou a última homogeneização do líquido sobre o meio de cultura. E, por fim, depois que terminou de fazer esse espalhamento, nós vamos fazer, mais uma vez, a flambagem da alça de Drygalski para eliminar o micro-organismo. Espera secar as placas. Se já tiver seco, tiver bem absorvido, então aí você pode virar. Então, inverte sempre a placa para colocar na estufa, tá? Porque se você não inverter a placa na estufa, esse meio de cultura ele pode, na placa desse meio, na superfície, na tampa dessa placa, pode condensar água e essa água respingar sobre o meio de cultura e ali distorcer todo o crescimento dos micro-organismos. Então é fundamental que seja feito esse procedimento para garantir que não haja alteração no cultivo do estafilococcus. Senão a gente pode ter colônias crescendo em determinados pontos amontoadas, e aí a gente não consegue fazer a contagem uma sobre a outra, e a gente não consegue contar. Então, é importante que não seja invertido da forma correta. Tem que ser cultivado invertido, tem que ser incubado da forma invertida para garantir aí a homogeneidade da colônia. Tudo bem? Outra parte importante ainda no procedimento 2, como vocês podem conferir no roteiro, é que nós vamos inocular as bactérias em outros 2 meios. Tá? Nesse caso, a gente vai inocular que bactérias? As bactérias que a gente acabou de fazer a inoculação. A gente colocou essas bactérias aí para crescer, teria que esperar 48 horas. Então, a sugestão é que peguem uma placa que já está pronta, aí o tutor vai providenciar uma placa pronta com Staphylococcus aureus, e esse Staphylococcus aureus vocês vão utilizar para fazer esse procedimento. Isso não vai demorar muito, vocês vão ter que voltar e depois realizar um novo procedimento. Então, para que isso não seja algo demorado, essas placas que vocês fizeram agora da diluição,
vamos contar depois de 48 horas. Vamos pegar uma placa que já está pronta com o Staphylococcus aureus e aí nós vamos fazer, a partir dessa placa, nós vamos cultivar as colônias em placas que foram crescidas nessa placa, em caldo BHI. Então, caldo, quando a gente diz caldo, é um meio líquido, que é o BHI, ou infusão cérebro-coração, que vai ser utilizado, que é muito rico em nutrientes, e o outro que é o agar inclinado, que é o TSA. Então, esse TSA também é muito rico em nutrientes e ele vai permitir também a separação ou identificação bem clara dessas colônias para a gente fazer um teste subsequente. Então, a partir desses dois, tanto do caldo BHI quanto do agar TSA, nós vamos fazer outros testes posteriores para a identificação também do Staphylococcus aureus. Então, esse procedimento é no final do procedimento 2, deveria ser o resultado do procedimento 2 para a gente fazer a inoculação, mas é importante que tenha uma placa já com esse cultivo de Staphylococcus aureus, onde a gente vai buscar essas colônias, senão o procedimento se torna muito extenso. Então, vamos ver como é que é esse procedimento. Então, para a inoculação, nós vamos marcar bem os tubos, tanto do BHI, fazendo a marcação do tubo do BHI, quanto diretamente aí do TSA. Então, esse cultivo que vai ser feito do Staphylococcus não precisa ser em agar-BP, pode ser em outro tipo de agar, um agar simples, mesmo agar BHI pode ser utilizado para fazer. Nesse caso, está em agar simples ou agar nutriente. Então, nós vamos pegar ali as colônias que foram crescidas. Também foi feita uma diluição de 10 a menos 4, para a gente poder ver as colônias separadas. Espera a alça bacteriológica esfriar. Vocês viram que eu flambei a alça ao rubro, importante eliminar a carga microbiana. Agora eu vou retirar algumas colônias com a alça bacteriológica esterilizada e vou inocular no BHI, no meio líquido. Fiz a inoculação então lá no BHI, no meio líquido. Agita bem a amostra e depois nós flambamos de novo a alça para eliminar qualquer tipo de micro-organismo. Então, esse jeito de agitação você garante, não precisa usar o vórtice, é só para agitar bem e botar o meio para cultivo, para crescer. Esse meio tem que ficar crescendo aí também por em torno de 24 horas, para ter um bom crescimento, a gente poder ver bem as colônias. E aí é uma questão importante dessa prática. Esse procedimento deve ser feito dessa forma para você separar bem as colônias, ver o crescimento, ter bem o material. Mas pode ser feito de uma forma onde nós vamos dar prosseguimento a cada uma das etapas. Então, o tutor também vai estar acompanhando vocês, ele também vai preparar um caldo BHI com o Staphylococcus aureus e o TSA inclinado, pronto já, então, com cultivo do micro-organismo, para que vocês possam fazer já a fase subsequente. Então, estamos seguindo o roteiro e para que a gente possa utilizar, então, da forma correta, cada um dos procedimentos. Então, do caldo BHI, que eu acabei de colocar as colônias, eu vou pegar uma amostra agora bem homogeneizada e vou inocular no TSA. Espero a alça que eu flambei esfriar novamente. Vou pegar uma gota desse BHI.
E agora eu vou inocular no TSA. Então, na superfície do TSA, fazer a inoculação em zigue-zague, vai garantir o crescimento das colônias e eu vou conseguir observar com clareza cada uma dessas etapas. Novamente, eu flambo a alça para eliminar qualquer micro-organismo que tenha ficado ali, flambo ao rubro, para deixar ela ficar bem vermelha. E pronto, agora eu tenho tanto o cultivo no TSA quanto no BHI. Então, esse material, como eu falei para vocês, vai estar pronto já para vocês utilizarem e dar prosseguimento à aula, porque senão nós teríamos que esperar 24 horas para o crescimento, no mínimo 24 horas, para poder utilizar e fazer os próximos testes. Os próximos testes são testes mais rápidos. São testes onde nós vamos determinar a presença aí de enzimas, testes rápidos de fazer, mas também levam tempo para observação, tá certo? Então, esses testes, eles são diferenciais da bactéria do Staphylococcus aureus. Então, vai determinar a possibilidade da gente diferenciar essa bactéria de outras e ver, portanto, o resultado e chegar à identificação correta do micro-organismo. Então, vamos para o slide para a gente ver qual é o próximo procedimento. Então, o procedimento 3 está relacionado aí à prova da coagulase. Então, nós vamos identificar a enzima coagulase. Então, como o próprio nome diz, é uma enzima que provoca coagulação. Então, nós vamos inocular, vamos fazer uma inoculação da amostra em soro. Que soro? Pode ser soro humano. Hoje é muito difícil nós trabalharmos com soro humano no laboratório, tem toda uma questão ética para fazer a extração desse soro. Pode ser o soro de coelho, que vem em muitos kits prontos para utilizar, ou até mesmo o soro fetal bovino, que também pode ser utilizado. O soro de coelho é o mais indicado, porque ele já vem pronto para fazer esse teste, tá? Então, há aí uma preferência por esse. Se tiver humano também para ser utilizado com extração, já melhor ainda. Mas o de coelho pode ser utilizado. Então, como é que nós fazemos isso? Nós acrescentamos 0,3 ml da amostra para 0,3 ml de plasma. Então, essa concentração, essa quantidade de plasma pode ser variada, mas de preferência nessa concentração para que haja bem para que as bactérias possam agir no plasma e provocar a coagulação. Nós vamos incubar a 35 graus Celsius por pelo menos 6 horas. Então, 6 horas de incubação no mínimo para ver o resultado de coagulação. Tá? Então, esse procedimento vai permitir que a gente faça a separação, que a gente separe o Staphylococcus aureus de outros grupos de estafilococos, tá? Dermides, que é um outro tipo de estafilococos que a gente pode encontrar. Então, por exemplo, né, uma separação entre eles. Então, essa característica é importante. A presença da coagulase vai identificar aí a presença também do Staphylococcus. Então, coagulase positivo. Então, vamos ver como é que é feito esse procedimento. Vamos para o vídeo. Então, para esse procedimento, como eu falei, nós vamos pegar 0,3 ml do caldo que foi crescido lá no BHI. Então, faço a esterilização ali da boca, vou pegar uma pipeta estéreo, 0,3 ml. E vou acrescentar em 0,3 ml de soro. Então, vou acrescentar 0,3 ml da amostra no BHI, crescida no BHI, em soro fetal ou soro de coelho ou soro humano. Então, soro fetal bovino. Então, aí feita essa inoculação, agito bem, faço a boa homogeneização e incubo a 35 graus Celsius por no mínimo 6 horas. Tá? Então, aí depois nós vamos ver qual é o resultado possível para esse teste, o que vai apresentar como resultado, tá certo? Então, isso é muito importante, de novo, para separar
dentro do grupo dos estafilococos. Não para identificar se é um estafilococos ou não. Nós estamos fazendo outros testes para chegar nesse resultado. Mas dentro do grupo dos estafilococos, nós temos essa separação, tá certo? Então, é muito importante que seja feito esse procedimento da forma correta, incubado corretamente para ter essa coagulação. Se não, pode até ser estafilococos, se não for incubado na temperatura certa, pode não gerar essa coagulação, pode demorar um tempo maior para que isso aconteça. Pode ser tanto da amostra líquida quanto do TSA, como eu falei para vocês, né? O tubo ali invertido. Então, eu vou usar a amostra líquida, que ela está bem turva. Primeiro, eu vou pingar 3 gotas do peróxido de hidrogênio. Vou pingando 3 gotas do peróxido de hidrogênio sobre a lâmina. Agora, eu vou flambar a alça bacteriológica para eliminar qualquer tipo de contaminação. Depois de flambada a alça bacteriológica, espera esfriar para não matar o micro-organismo. Eu vou buscar uma amostra desse micro-organismo. E vou acrescentar sobre o peróxido de hidrogênio. Esse vídeo não está tão claro como vai ficar borbulhante, tá? Ficou um pouco longe, e depois eu trago então outro vídeo mostrando com clareza como é que é o processo como é que é a reação positiva, certo? Mas nesse procedimento, o que acontece? Quando o estafilococcus entra em contato com a água oxigenada, ele vai então eliminar um monte de bolhas, vai dar a reação positiva, sendo característico então de estafilococcus. E esse procedimento é importante para separar de streptococcus, que é outro tipo de bactéria que a gente pode ter confusão, a gente pode chegar aí ao procedimento e acabar confundindo nesse sentido, tá certo? Então, é muito importante seguir bem claro cada uma dessas etapas, o procedimento do jeito que está sendo feito, para ter essa separação. Para fazer a identificação do estafilococcus, é claro que a gente não vai seguir só esses procedimentos. Essa é uma das formas para a gente fazer a análise. Tá? É um dos indicativos. Só com isso, deu catalase positiva ou coagulase positiva, a gente tem indicativos de que é o estafilococcus aureus que está crescendo ali. Mesmo a colônia crescendo no meio BP, como eu vou mostrar para vocês, aquela coloração é indicativo de que seja o estafilococcus aureus. Há outros testes que nós podemos fazer para chegar aí a uma identificação direta e melhor, mais clara de que tipo de micro-organismo é que está causando aquela infecção. Tudo bem? Então, esses são os procedimentos, então, de 1 a 4 que nós realizamos hoje, desde fazer a diluição seriada, para fazer a inoculação na placa, prova da coagulase, prova da catalase, para a gente tentar identificar aí algumas características do estafilococcus. Então, vamos ver agora quais os resultados que a gente pode obter nesse procedimento. Então, vamos para o slide. O primeiro procedimento 1 e 2, na verdade, nós trabalhamos com a diluição da amostra e a contagem direta na placa. Então, o que é que nós... Novamente, ele não traz os resultados do experimento dele, ele vai mostrar. Mas como hoje essa amostragem está bem clara, aí eu vou deixar a gente ver, tá? Esperamos quando nós fazemos essa diluição. Para cada tubo que nós fazemos a diluição, a quantidade de micro-organismo mude. Então, ele sai de uma concentração muito alta de micro-organismo, vai diminuindo, então a gente está vendo as colônias já começando a ficar separadas. No 10-3 elas já estão mais separadas, mas há muitas colônias, não dá para contar. E no 10-4 agora a gente tem uma concentração, uma quantidade ótima para fazer a contagem. Tá? Então, teoricamente, aí no caso, entre 20 a 200 colônias, entre 30 para alguns autores e 200 colônias é melhor para você fazer essa contagem. Então, teoricamente, nós fazemos, conforme a gente fez a diluição seriada, nós vamos chegar aí a uma concentração ótima. Isso depende, é claro, do quanto de micro-organismo tem na nossa amostra inicial,
Então, na amostra de leite inicial que a gente vai fazer. Geralmente, na amostra de leite não tem tanto micro-organismo assim que a gente vai ter que fazer essa diluição tão alta ou que vai dar tanta diferença de concentração de micro-organismos. Em 10 a menos 3, 2 e 10 a menos 3, geralmente a gente já consegue contar o suficiente de colônias para fazer a quantificação, tá certo? Então, qual foi o resultado do nosso experimento? Então, separando ali, então, os micro-organismos, então nós vemos aqui os 3 tipos as 4 placas que nós fizemos, 10 a menos 1, 10 a menos 2, 10 a menos 3 e 10 a menos 4. Então, vejam bem que a concentração ou quantidade de micro-organismos em 10 a menos 1 é muito maior do que 10 a menos 2, do que 10 a menos 3, e a gente vê essa diminuição a 10 a menos 4. Tá? Então, aqui o ideal para fazer a contagem seria a 10 a menos 2. Então, ela estaria uma variação entre 20 e 100 e 200 colônias para fazer esse cálculo específico. Tá? Então, nós temos que contar cada uma dessas colônias. E percebam que essas colônias aí têm essa coloração preta sobre o agar, que vai ajudar a fazer a identificação também direta desse meio BP do estafilococcus. Então, ele fica com essa coloração mais escura. Então, nós temos que contar uma por uma das colônias para a gente fazer o cálculo depois, para saber exatamente quanto de micro-organismo tem na nossa amostra inicial. E aí, tendo feito essa contagem, como é que nós fazemos, como é que nós procedemos o cálculo das unidades formadoras de colônia por ml. Então, cada colônia que tem ali foi uma bactéria que estava ativa no seu metabolismo e, portanto, se multiplicou, se replicou centenas de vezes e ali deu origem a milhares de outras bactérias e, portanto, nós temos ali uma grande colônia que a gente contou. Por isso chama unidade formadora de colônia. Então, quantas dessas bactérias ativas a gente tem por ml da nossa amostra inicial? Então, para fazer esse cálculo da unidade formadora de colônias, eu preciso ter o número de colônias, então o número total de colônias na diluição que eu escolhi, que está mais próximo ao padrão. Depois, o inóculo, o quanto eu coloquei do material que está diluído na placa. Depois, o fator de diluição, quanto foi diluído, então no nosso caso aí 10 a menos 2 foi o nosso fator de diluição, e aí eu realizo os cálculos. Então, contei 174 colônias, 10 a menos 2, o inóculo foi 0,1 ml, então nós estamos querendo em ml, a gente tem que converter tudo para ml, e o fator de diluição foi de 10 a menos 4. Na verdade, aqui, pessoal, o fator de diluição foi 10 a menos 2. Então, vamos corrigir já essa conta para a gente não ter erro. Então, o fator de diluição que nós utilizamos foi 10 a menos 2. Então, esse 10 a menos 2. Então, nós temos, na primeira parte da contagem, aqui, fazemos a divisão de 174 por 0,1, que dá 1.740 vezes 10 ao quadrado. Por que 10 ao quadrado? Porque quando está negativo, a gente passa para cima, positivo, aí na multiplicação. Então, 10 ao quadrado. E se a gente fizer o arredondamento, seria, então, fazer a vírgula andar. Aqui seria 2. Vamos só apagar isso aqui rapidinho, pessoal. Então, aqui 2, tá? Aqui 2. E agora, quando a gente faz a vírgula andar, se aqui está 2, a vírgula está aqui nesse ponto, então vai para 3, 4, 5. Então, eu vou ter 1,74 vezes 10 a quinta bactérias na minha amostra inicial. Então, a partir daquela amostra inicial, depois que eu inoculei as bactérias nas placas e eu fiz a contagem, eu cheguei a essa contagem final. Então, essa quantidade de micro-organismos que estavam ali presentes
que eu acabei de contar agora na placa, quando eu reverti para a amostra inicial, fez com que fosse 1,74 vezes 10 a quinta bactérias por ml naquela amostra inicial. Então, quantidade bem maior, elevada, e é claro que isso vai variar de amostra para amostra. Tudo bem? Então, vamos para o slide para a gente ver mais um resultado. O resultado tanto do TSA quanto do CAL do BHI, nós podemos determinar como. O TSA, vocês vão ver que vai crescer muitas colônias sobre o meio de cultura. Então, essas colônias aqui demonstram a positividade. Então, cresceu o Staphylococcus no TSA. Enquanto o BHI, o que eu vou determinar quando teve o crescimento ou não? Pela turbidez. Então, se ele está turvo, se o meio está turvo, então significa que teve crescimento do micro-organismo. O que é um meio turvo? O que é um meio transparente ou translúcido? Quando a gente consegue ver através do meio, ele está translúcido. Quando a gente não consegue ver através do meio, ele está opaco, ele está turvo. Então, essa turbidez do meio de cultura, do BHI, aponta, então, para a positividade, então, para o crescimento do micro-organismo. Então, esses meios a gente pode utilizar. Se ele tivesse translúcido ainda, não daria para fazer a utilização para fazer o cultivo. Se não tivesse colônias crescendo aqui, a gente não poderia utilizar também essa placa para fazer o cultivo. Então, esse procedimento para identificação aí, portanto, se está positivo ou não, é fundamental para a gente entender, para a gente utilizar aquela placa ou partir para a utilização de outro tipo de amostra. Então, cultivada diretamente em outro meio de cultura ou buscar outro tubo. Geralmente, quando a gente faz isso, a gente faz mais de um tubo. No nosso caso, a gente vai fazer um. Como vocês estão trabalhando em vários grupos, se um grupo deu positivo ou tem ali a positividade, é esse que você vai utilizar. Né? Mas é claro, como a gente já conversou, o TSA e o BHI vão ser trazidos já prontos para vocês utilizarem durante a aula, tá certo? Então, essa é a positividade que a gente vê. No terceiro procedimento, nós fizemos o teste da coagulase. Então, esse teste da coagulase, ele tem variações. Como assim? Está no roteiro de vocês, mas ele tem, dependendo da quantidade de coagulação que apareceu na placa ou no tubo, nós podemos dar uma positividade maior ou menor para o experimento. Tá? Então, chegando aí a positividade maior relacionada aí ao Staphylococcus. Então, quando ele coagula completamente, nós podemos atribuir diretamente ao Staphylococcus aquele procedimento. Então, esse é uma questão bastante importante para a gente avaliar, mas no nosso caso agora, o que eu quero que vocês se atentem? A identificar quando está coagulado ou não. Quando tem a coagulação. Se for Staphylococcus, vai ter a coagulação. Então, vamos para o slide para a gente ver. Então, na coagulação, como é que a gente consegue identificar isso? Então, os tubos, o tubo que foi inoculado, ele vai ter o soro. Esse soro, se ele não estiver coagulado, na hora que você verte o tubo, ele vai escorrer. Se o soro estiver coagulado, ele não vai escorrer, então ele vai ficar retido no fundo do tubo. Isso pode ter coagulação parcial, então a gente pode ver grumos em determinados pontos do tubo. A coagulação pode ser ainda mais intensa, então ter um coágulo, mas escorrer parte desse líquido, então tem essa coagulação. Ou ela pode ser negativa e escorrer diretamente, então, ou totalmente positiva, que ele fica totalmente retido no fundo, e isso indica exatamente a positividade para o teste da coagulase. Tá? Então, ele é uma parte importante do procedimento de avaliação para saber diferenciar se é o Staphylococcus aureus ou se é outro tipo de Staphylococcus, que é coagulase negativa. Então, é muito importante que avaliar corretamente esse teste para saber identificar a presença do Staphylococcus aureus. Por fim, nós tivemos o quarto procedimento, que foi o procedimento da catalase. Então, uma catalase é enzima que quebra peróxido de hidrogênio, que quebra água oxigenada para proteger o micro-organismo, tá certo? E aí, como é que a gente viu esse teste? Qual foi o resultado para esse teste? Vamos para o slide para a gente ver. Então, para esse teste, o que a gente fez? Nós pegamos a água oxigenada e colocamos em contato com um material onde tem a catalase. Nessa reação, o que acontece?
a catalase quebra a água oxigenada, formando água e liberando oxigênio, liberando O2. Tá? Então, esse procedimento é importante porque vai caracterizar também a separação de estafilococcus para streptococcus. De novo, para que a gente faz isso? Quando a gente faz a observação no microscópio, muitas vezes nós podemos confundir estafilococcus com streptococcus. Qual a diferença deles visualmente? O streptococcus ele é uma cadeia de bactérias, ele geralmente forma cadeias longas. E o estafilococcus forma aglomerados, parecendo cachos de uva. Entretanto, quando a gente está vendo amostras menores ou a gente acabou de começar a cultivar, elas estão bem espalhadas, então elas não formam essas estruturas e não é fácil de identificar tão claramente assim cada um desses componentes. Então nós temos que partir para outros testes para fazer essa separação. E esse teste da catalase vai mostrar exatamente isso. Antibacteriano. Espera aí só um pouquinho, porque ele vai mostrar aqui. Para a gente ver. Ele vai mostrar. Tem a quebra que é liberada. Aqui, ó. Que a gente pôs de catalase. Então vamos para o vídeo para a gente ver. Então, a catalase. Dois grupos de micro-organismos. Um que é catalase negativa. E aí, a hora que a gente colocar a água oxigenada na catalase positiva, percebam bem a reação que vai ser quase espontânea. Olha lá, a quantidade de bolhas que é liberada em contato com a água oxigenada. Então, aquele teste ali mostra a positividade. Então, ele borbulha muito forte, é muito característico a quebra da água oxigenada pela catalase, formando então aí a água normal e oxigênio. Então, esse resultado que vai demonstrar então a positividade para a catalase vai separar estafilococcus de streptococcus. Então, vamos ver. Aí ele vai explicar um outro teste que é mais complicado um pouco, e por isso eu não vou, como a gente não fez esse teste, eu vou adiantar. A produção de alimentos e que também possa trazer risco para os seres humanos, já que o Staphylococcus aureus também é um patógeno muito importante do ser humano. Então, fazendo essas identificações, conhecendo bem cada uma dessas características, a gente consegue identificar esses procedimentos, levar em consideração esses pormenores para saber se um alimento está em boas condições ou não. Claro que na nossa área, alguém pode chegar a ser parte de vigilância sanitária diretamente para fazer a fiscalização, mas principalmente para que nós possamos identificar nos locais onde temos armazenamento de alimento, se aquilo está sendo feito da forma correta, se a gente consegue visualizar ali procedimentos microbiológicos que podem estar gerando degradação do alimento, contaminação desse alimento. Então é importante ter essas avaliações, ter essas características para identificar bem cada um desses compostos, tá certo? Então, desse teste que nós fizemos hoje, nós partimos já do pressuposto de que a contaminação foi direta com estafilococcus, mas é claro que pode ter outros micro-organismos que também podem estar gerando contaminação, que podem estar gerando problemas ali para o leite, e não só o estafilococcus. Ele é um dos principais que a gente vê nesse procedimento. Por isso que nós já partimos aí para a contagem. A contagem também é muito importante, por quê? Na vigilância sanitária existem valores que nós temos que observar. Nem sempre a presença apenas do micro-organismo significa que está com uma contaminação ou que tem algum problema de degradação. Então, tem que passar de uma determinada quantidade do micro-organismo para a gente ter esse valor ou trazer algum risco. Se é uma quantidade muito baixa, o risco é muito pequeno, então ele não é aceitável, ele não vai ser aceito para ser colocado como um alimento em condições inadequadas, certo? Bom, então, como eu já venho falando para vocês desde o início, né, e o porquê que a gente estuda, né, o porquê que a gente tem, né, como objetivo essa disciplina, né, e por que a gente entende desses métodos, é exatamente porque se algum de nós for trabalhar nessa área, a gente sabe como agir, né, como detectar
um alimento, às vezes com testes simples, né? Muitas coisas nós vamos conseguir ver macroscopicamente, a gente não vai depender do microscópio para ver, enquanto agentes da vigilância sanitária, né? Muitos hábitos incorretos, a gente vai conseguir identificar com os manipuladores de alimento dentro das cozinhas, né, dentro dos locais que a gente vai estar supervisionando. Então, assim, muitas vezes é um trabalho mais macroscópico do que microscópico. Mas se a gente cair numa equipe que vai fazer esse tipo de análise, é importante que nós conheçamos. É claro que se um de nós for querer trabalhar nessa área, é claro que a gente tem que buscar uma especialização, é claro que a gente tem que buscar um entendimento e um conhecimento maior. Mas se a gente não apresenta para vocês um campo de trabalho, e se vocês não conhecem, como vocês vão se apaixonar pelas áreas que a nutrição tem? Então, por isso é importante conhecer, né, e saber, eu tenho desenvoltura para isso, eu gosto disso, então eu vou me encaminhar para essa área da nutrição, que é a análise microbiológica dos alimentos, né? Porque a macrobiológica, quem for trabalhar, com certeza, quem for trabalhar na área de vigilância sanitária e na área de produção de alimentos, já fará ela automaticamente, né? Perfeito.